Você já se sentiu travada? Se você costura, já tentou seguir moldes ou apenas faz ajustes em peças, mas tem vontade de criar e iniciar algo do zero, só que aí você trava. Se em algum momento da costura ou modelagem você se sentiu travada, comenta agora aqui no chat, abaixo, ao vivo, a palavra travada. Eu sei como é isso. A sensação é de impotência. Parece que você não tem capacidade. Você até copia moldes, mas mesmo assim não ficam certos na hora de costurar. E o pior é que não compreende onde está o erro e não sabe como corrigir. Perde tempo e até a sua paciência. É aqui que mora a dor silenciosa de muitas mulheres talentosas como você. A dor de achar que você não tem capacidade, que é burra, que falta cabeça para costurar ou modelar peças incríveis e totalmente autorais. Mas eu preciso te contar uma verdade que é um pouco incômoda. O que falta não é inteligência. O que falta é um método. Se você acha que costurar as próprias peças é impossível e que modelar então é demais para você, ou acha que falta alguma coisa, mesmo que você costure há anos, nesta aula eu quero te destravar. Mas não se engane, essa aula não é para quem quer moldes prontos, é para quem quer entender o processo. Porque quando você entende, você para de ter medo. Você começa a ter mais segurança e confiança em si mesma. E então começa a criar. É assim que a costura e modelagem viram ferramentas de liberdade. E mais, viram ferramentas de prevenção. Como assim, Carol, prevenção? Deixa eu te citar um exemplo do nosso dia a dia. Quando o tempo está nublado, com nuvens carregadas, e você precisa sair de casa, provavelmente você levará um guarda-chuva, ou seja, você se previne antes ou antecipa as consequências. Você sabe que pode chover e você pode se molhar. E é através da prevenção que vamos entender como identificar um problema antes mesmo dele acontecer. Como podemos corrigir um erro de modelagem antes de cortar uma peça? Como prever que aquela peça de roupa não terá a manga repuxada ou a cava sobrando? É isso que eu ajudo a fazer, a descobrir o que fazer e como fazer. Porque costurar pode ser um sacrifício. Imagine ficar a vida toda desmanchando o que você faz, ou mesmo não ter confiança na hora de cortar? Eu te ensino a criar com segurança, com tranquilidade e autoridade, porque sei onde os erros moram antes mesmo que eles apareçam. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais do meu trabalho, deixa-me me apresentar. Eu sou Carolina Ambrosi, designer de moda com 30 anos de experiência em costura e modelagem. Hoje sou responsável pelo Carolina Ambrosi Atelier, aqui mesmo, onde desenvolvo vestidos de festa e trajes temáticos sob medida e para locação. E além disso, atuo como mentora e instrutora de cursos online, formando mulheres que querem autonomia, valorização e liberdade por meio da modelagem. Já transformei o corpo de mais de 5.000 mulheres através da correta interpretação, aliando a teoria e a prática. E você, me conta agora aqui embaixo no chat. És iniciante na costura? Já costura? Tem ou sonha ter o seu próprio ateliê? Comenta aqui! Eu separei aqui os moldes que eu te prometi.
O que eu quero que você visualize? Ó, vou aproximar ainda mais de você. O que acontece quando a gente faz uma grade? Ela vai aumentando na largura e na altura. Observe bem, ó. Eu fiz esse outro painel aqui para você visualizar ainda melhor. Olha que impressionante, gente. A linha em preto é o nosso molde tamanho 40. E a linha em vermelho é o nosso molde tamanho 48 do corpo base. O que acontece? Você consegue visualizar que ele vai aumentando conforme as flechinhas estão aqui? Ou seja, ele aumenta para as laterais e aumenta na altura. É como se eu te dissesse que toda pessoa que é tamanho maior pela tabela também vai ser mais alta. Me ajude agora, hein? Porque nós vamos avaliar juntas. Quem você acha que tem o corpo exatamente igual aos das medidas deste molde aqui? A cliente, por exemplo, tem quadril largo, tem culotes, barriga saliente, busto grande ou pequeno demais. E o molde permanece com as medidas padrões, as medidas que estão lá na tabela. E aí você costura esse molde e o que acontece? Fica repuxando, sobra onde não devia. E adivinha quem se sente incapaz? Você mesma. Mas a culpa não é sua. É da lógica por trás desse molde. Durante anos, eu, Caroline, dei aula em escolas técnicas, como Senai, FTech Faculdades, Instituto Mix de Profissões. Formei mais de 500 alunas presencialmente. E todas elas seguiam fórmulas prontas. Modelagem industrial, moldes baseados em tabelas genéricas, padrões que ignoravam completamente os corpos reais que elas viam na frente delas. E o resultado era sempre o mesmo: frustração. Elas faziam, mas não entendiam. Costuravam, mas não sabiam explicar por que ficava torto e repuxado. Cobravam barato, pediam desculpa e duvidavam de si mesmas. É aí que nasce a minha maior preocupação e até revolta. Porque quem vive isso no seu dia a dia acaba pensando ser incapaz. Mas a verdade é que você não é burra. Apenas foi mal orientada. E eu também já fui. Foram anos atendendo mulheres reais e cada corpo me ensinou algo diferente. Hoje, quando olho um molde, eu vejo o futuro daquela peça. Vejo se vai dar problema e onde vai dar. E é por isso que posso afirmar com tanta certeza: não é você quem erra, é o molde que nasceu errado. E quando você aprende a diagnosticar isso antes de cortar, você economiza tempo, tecido, paciência e autoestima. Eu quero que você tenha tranquilidade. Eu quero que você enxergue o que ninguém te mostrou: o ponto fraco escondido nos moldes prontos. Porque costurar bem é bom, mas costurar com sabedoria é o que muda tudo. Para costurar uma peça do zero, temos que passar por um processo. E o mais importante, sem dúvida, é saber a modelagem. Ela que vai dar a vida, ela que dá o resultado desejado. Mas isso é muito mais amplo para a gente entender do que apenas saber o molde no papel. É ter um conhecimento desde o fio, da trama, do urdume, para se formar o tecido, bem como compreender o seu caimento, resistência e leveza.
Ainda é preciso saber quais e como utilizar máquinas e materiais e adentrar o mundo das imagens de moda, como o croquis e o desenho técnico, que nos levarão a conhecer os estilos femininos e os 5 biótipos, os formatos de corpos femininos, como a mulher retângulo, que são 60% da população brasileira, ou a mulher ampuleta, que formam apenas 2% da população. E é claro que não podemos esquecer das medidas, que encontramos tanto nas tabelas como nos corpos das nossas clientes. E essas medidas, minha amiga, são totalmente diferentes. Tabelas, elas são medidas padrão. Já o corpo é único e precisa ser interpretado. Ele é merecedor da nossa atenção. Quando falamos de medidas, os números explorados na matemática e geometria farão a composição perfeita para a criação de todas as peças que conhecemos. Aqui está o aprimoramento do método que ensino e que foi criado e adaptado justamente da minha observação e aplicação prática dos cursos que fiz e que dei. E posso te afirmar, aqui sim funciona. Quando joguei fora tudo que não era importante e escolhi o que de fato tinha valor, aí sim eu comecei a sair do zero, com minha própria técnica de modelagem e costura. Foi a partir daí que comecei a ver sentido e resultado, muito resultado. Quando eu entendi que modelar é visual, minha prática mudou. Sabe por que eu vejo o erro antes dele aparecer? Porque são 30 anos vendo o mesmo tipo de dificuldade, o mesmo molde mal feito, a mesma frustração. E depois de tanto corrigir o que ninguém viu, eu aprendi a prever. Eu sou a pessoa que olha o seu molde e diz: isso aqui vai te dar trabalho. E não é palpite, é vivência. E tudo que ensino desde então se baseia nisso. Modelar não é copiar, é observar, raciocinar, ajustar e testar. É um ato de autoria. Cada peça que crio é como se fosse um filho meu. Vejo o traço nascer e não aceito mais desenhar algo que não converse com o corpo real de quem vai vestir aquilo. E se eu coloco uma pence, ela tem que ter uma função. Se eu posiciono um recorte, é porque ele está valorizando ou disfarçando algo. Não é um mero enfeite. Tudo é intenção. Quando você sabe o que está fazendo, não tem susto. Não tem costura torta que pegue você desprevenida. Não tem cliente insatisfeita, porque você criou com consciência. Essa é a diferença entre executar e dominar. Eu não te ensino a fazer roupas, eu te ensino a resolver problemas antes deles virarem pesadelos. Essa é a sabedoria aplicada. É o olhar que reconhece um erro em segundos e o corrige no papel antes da tesoura tocar o tecido. E quando você entende isso, você se liberta. Quando você entende o porquê da pence, do fio reto, da curvatura do quadril, você para de dizer: vou copiar esse molde, e começa a dizer: vou fazer este molde. É esse lugar que eu quero te levar. A mulher que domina a modelagem, domina o valor do próprio trabalho. Você não aprende modelagem só estudando. Você aprende modelando, testando, virando madrugada se necessário. Lembra que falei da modelagem como se fosse um filho que muitas vezes nos chama de madrugada? Modelar é dobrar o tecido no corpo, fazendo marcação do olho clínico que você treina a cada dia, alinhavando a mão e olhando o caimento como se fosse uma
escultura viva. É nesse processo que o raciocínio nasce. É nesse processo que você deixa de ser executora e vira criadora. A costura é um encaixe do tecido, mas a modelagem é o pensamento antes de unir os tecidos. É isso que eu ensino, não porque eu li num livro, não porque estudei durante 30 anos e ainda estudo a modelagem, mas porque fiz isso com as minhas próprias mãos. Fiz no papel, fiz no tecido, fiz nos corpos diferentes de cada cliente. E isso me fez ver a lógica oculta do molde. Sabe quais são as crenças que vejo nas minhas alunas? Modelagem não é para mim. Não consigo entender. Sempre acabo desistindo. Tenho medo de cortar. Estou cansada de comprar cursos que não dão resultado. Me sinto perdida. Quero de fato aprender. E essa crença que você tem é uma grande mentira. Você primeiro sente com as mãos, sente com os olhos e sente com o corpo. E só depois você entende o caimento, você reconhece o tecido e você corrige a olho nu o que muita gente com diploma não consegue fazer nos programas sofisticados de computador. O que você precisa é de um guia, de um instrutor, de um mestre que aponte a direção. Alguém que te mostre o caminho entre o que você sente e o que você traça. Eu sou essa ponte. E quando você atravessa comigo, você nunca mais depende de molde alheio e aprende finalmente o poder do conhecimento teórico aliado ao prático. Não se trata só de cortar e costurar, se trata de enxergar. Modelagem é um mapa e eu quero que você aprenda a ler esse mapa sem medo. Porque medo é fé invertida. Ao invés de dizer, quero ser modelista, comece a dizer, eu sou modelista. Não é o molde ou a costura, é a falta de método, é a falta de segurança, é o medo de cobrar, é o medo de errar, é o medo de se ver como autora. Você vive costurando, mas segue insegura? Desmanchando, corrigindo, sentindo que algo sempre está errado? O que você precisa é de um novo olhar. Um método que não só ensina, mas antecipa erros. É isso que eu faço. Eu ensino você a cuidar da costura como quem cuida de um corpo, com delicadeza, mas com muita firmeza e precisão. Bem, amiga, se você já levou um pé na bunda por fazer tudo pelos outros, mas chega na sua hora, você deixa para trás? Mas eu vou te dizer, você não nasceu insegura. Você foi desacreditada. E o que eu ensino é justamente isso, te devolver a autonomia. Você não precisa de aprovação. Você precisa de uma estrutura emocional, técnica e sensível. Sim, porque modelar também é sensibilidade. E se essa aula tocou em você em algum momento, é porque você já está pronta para dar o próximo passo. Durante essa semana você teve acesso a um questionário e através das suas respostas eu pude conhecer um pouquinho melhor de cada um. Algumas de vocês são iniciantes na costura, outras já trabalham há anos. Mas o que me chamou a atenção é que teve uma única resposta que foi unânime. Todas vocês querem ter ou melhorar o próprio ateliê. Eu vou te apresentar agora 3 descobertas que fiz e eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar no seu perfil. Vamos lá? Costure sua primeira peça em 24 horas.
Esse é o ponto de partida perfeito para quem nunca costurou ou sempre teve medo da máquina. Aqui você perde o medo já na primeira aula. Você vai aprender a usar a máquina doméstica e industrial com confiança, entendendo os pontos, o avesso e os acabamentos. E principalmente, fazer uma peça completa do início ao fim, sem depender de ninguém. Ao final deste curso, você não só terá a sua primeira peça costurada com acabamento profissional, como vai se olhar no espelho e dizer: eu consigo! Modelagem completa, do risco ao corpo. Se você já costura, mas sente que ainda está presa a moldes prontos, este é o seu momento. Esse curso é um mergulho profundo no traçado da base feminina. E não de qualquer corpo, do corpo real, do corpo da mulher brasileira. Você vai aprender a traçar bases do corpo, da saia, do vestido, da manga, da calça e da gola sob medida, com interpretação e adaptação para todos os biótipos. Vai entender de uma vez por todas como fazer pences, recortes, proporções e ajustes personalizados. O objetivo aqui não é só ensinar modelagem, é te entregar autonomia técnica com raciocínio visual. Deixei aqui a principal descoberta, o seu sonho, o que você mais deseja no momento. Mentoria Ateliê sob medida. Esta é a experiência mais completa, feita para quem quer viver da costura sob medida e ter o próprio ateliê. Aqui nós trabalhamos juntas e você não está sozinho. A mentoria é um processo com encontros, tarefas práticas e acompanhamento direto meu. Você vai desenvolver 4 pilares essenciais: habilidade emocional para lidar com a insegurança, autoestima e travas; habilidade técnica com base na minha metodologia de modelagem sob medida; habilidade sensível para escutar sua cliente, interpretar os desejos e transformar corpos com arte; e a habilidade empreendedora para estruturar um negócio que funcione e valorize o seu talento. Escolha o caminho que mais combina com você agora e vem comigo. A gente começa juntas e você vai terminar esse percurso dizendo com orgulho: eu sou costureira, eu sou modelista, eu sou estilista, eu sou dona da minha história. Os links estão todos fixados nos comentários aqui embaixo. E também estou ao vivo no chat agora, pronta para responder as suas dúvidas. No nosso grupo do WhatsApp também vou disponibilizar os links de cada um dos cursos da iniciante na costura, da modelista completa e do ateliê sob medida. Beijo da prof e te vejo em breve como aluna do curso. E então, já decidiu qual é o seu caminho?